O governo federal está preocupado com as dívidas das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. Se essas empresas fossem declaradas inidôneas durante o processo, elas podem deixar de pagar empréstimos que chegam a 130 bilhões de reais. A revelação foi feita por um relatório que chegou à presidência da República. As empreiteiras envolvidas na Lava Jato contraíram empréstimos junto aos bancos públicos e privados para financiar obras de infraestrutura do país. Metade é da Petrobras. Se forem impedidas de trabalhar com o setor público, uma das punições previstas no julgamento, as empreiteiras podem ter o acesso ao crédito negado, comprometendo os investimentos. O estudo também apontou que o rombo pode chegar a R$500 bilhão caso os empréstimos com bancos estrangeiros entrem na conta. O valor corresponde a 10% da economia do país. Além da questão da Petrobras, o governo também tem de lidar com atrasos na maior obra de infraestrutura em andamento no Brasil, a hidrelétrica de Belo Monte. Prevista para gerar energia em fevereiro do ano que vem, as primeiras turbinas só devem entrar em operação no primeiro semestre de 2016. Mas o contrato obriga a Norte Energia, responsável por Belo Monte, de assegurar o fornecimento de eletricidade, o que custaria cerca de R$370 milhões por mês. A empresa alega que isso inviabilizaria o projeto. Orçada inicialmente em R$25 bilhões, a terceira maior usina hidrelétrica do mundo já custa 30 bilhões aos cofres públicos e só deve ser totalmente concluída em 2019. A gente que não é nem dono de empreiteira, nem político, a gente olha esses contratos no Brasil, né? A gente tem a impressão que são puras peças de ficção, porque o contrato é feito, depois ele não é cumprido, ele é aditado, e aí se libera mais dinheiro para aquilo, e aí, quando vai ver, fala assim, puxa vida, tem corrupção, mas agora que tem corrupção a gente não pode apurar, porque senão trava o Brasil. Como é que faz? Então parece que a culpa é da apuração, né? Então não devia apurar, deixa a corrupção, porque aí as coisas vão, o país anda e tal. Então é um negócio assim inacreditável a que ponto nós chegamos. E o preço das obras públicas nunca é aquele. Quando eu cheguei a São Paulo, fui trabalhar de office boy numa empresa que projetava usina para a CESP aqui em São Paulo. Antigamente a CESP chamava Centrais Elétricas de São Paulo, né? Naquela época ainda. E eu tinha sempre um contrato e eu levava correspondência. E tinha aditivos. Eu não sabia o que era aditivo. Eu imaginava que aditivo era uma propaganda da Shell, aditivo de carro, né? Porque toda hora levava aditivo. E um dia eu perguntei para o cara, falei, pô, por que é aditivo? É negócio do combustível da Shell, que tinha algo mais. Isso em 1971, faz tempo. O cara falou, não, é que está mudando o contrato. Então, no Brasil, é inacreditável como o preço é X, depois ele é multiplicado por 3, 4. Basta ver as obras da Copa, as hidrelétricas, qualquer obra pública. Imagina se nós aqui fosse construir uma casa, um empreendimento nosso, se nós agiríamos assim. Aí vem o interesse privado e o interesse público. Quando é nós controlamos o gasto de cimento, da areia, da mão de obra, o custo do telhado. A gente toma o maior cuidado para aquilo que nós orçamos, conseguir concluir uma obra. No caso do interesse público, ninguém está nem aí. Nunca uma obra custa o que ela foi orçada. Mas essa questão do Belmonte é preocupante. Porque ela está no projeto, energia para o país todo e tal, ela tem um papel importante, ela tem que ser concluída até 2015. Concluída até 2015, ela vai atender a demanda que vai agora avançar, o consumo de energia vai aumentar e essa aí era vital para isso. Ela é controlada, é um consórcio controlado pela Andrade Gutierrez. Como é que é esse controle? A Andrade Gutierrez organiza todas as outras, essas que estão aí no Lava Jato, entram com subempreitas e distribui o bolo do dinheiro. Isso em todas as obras públicas de grande envergadura no país. Vai aeroporto, porto, tudo isso você encontra essas mesmas empresas, são esses empresários de obras públicas que, aliados aos corruptos que estão no governo ou fora do governo, eles acabam determinando preços, valores, reajustes de aba 4. Então, é preocupante isso. Acho que não é uma fácil solução. Você não resolver o problema dessa empresa, que tem que terminar uma obra que vai garantir energia para grande parte do país. E você, quer dizer, é o que o Vila disse, meu Deus, quer dizer, eu não vou poder botar o corrupto na cadeia, porque se eu botar o corrupto na cadeia, a empresa dele não vai concluir uma obra que vai ser vital para uma boa parte da população. Na verdade, isso então, é kafkiano isso, na verdade.
Você Se correr, fica o bicho amarrado, pega. Se né, ficar, o bicho no come, né? sistema. Eu espero que haja alguém ilumine alguém aí para poder sair O Juliano dessa. Winkert diz o seguinte: deixa a construtora quebrar. Contrate construtoras estrangeiras que, segundo ele, não sei se são, segundo ele, são mais honestas. Não, mas sabe por que não vem E o pra cá? Ricardo, meu Sabe- xará de Cianorte, só terminar aqui, Sim. Ayrton, Sim. diz que, do Paraná, diz que nunca viu tanta corrupção enquanto concorda com você, viu? Mas sabe por que não vem para cá? As empresas, todas as empresas do mundo inteiro podiam ter obras aqui. Porque não consegue passar por esse tipo de seleção que as empresas nacionais estabelecem como barreira. Elas corrompem todo o processo de licitação. Ninguém se aventura no mundo a entrar aqui, porque vai trombar com os maiores especialistas em corromper obras públicas. Então ninguém vem. Rapidamente, só uma questão, 30 segundos é isso. Eu acho que tem de abrir isso às construtoras estrangeiras também, ter o edital que garanta isso, tal, condições de concorrência em igualdade com as empresas que estão atuando aqui. E essa questão que eu também já ouvi falar semana passada, de que pode parar o Brasil, precisam tomar cuidado com essas apurações de corrupção, que isso vai ser ruim para o país. O país vai ficar paralisado, tal. Não, o país está paralisado por causa da corrupção, O Antônio, não de por causa da apuração. Antônio de Criciúma lembra de uma outra obra aqui e pergunta, quando que vai ficar pronta a transposição do Rio São Francisco? E isso daí começou, o primeiro ouvidor do Crato, 1818. 1818, olha, isso daí tem 200 anos, essa história e tal. Depois veio o Dom Pedro Saltou, depois foi o Dom Pedro II, depois veio nos anos 30. E o pior, o pouco que terminou, já rachou, e o Canal do Sertão, perto de Delmiro Gouveia, em Alagoas, a presidente inaugurou 60 quilômetros. Sabe que tinha um pequeno problema, Ricardo? Faltava água. Levaram um esguicho, teve gente conhecida que assistiu, que me avisou. Levaram um esguicho, a presidente desceu do helicóptero, passou o esguicho de água, ela inaugurou, foi embora, fecharam a torneira e fica elas por elas. Não. Custou 5 bilhões até agora e nada está funcionando. Então, eu sei que uma parte já está pronta, outra parte está comprometida, como diz Vila, mas eu acho que é questão de honra agora do governo petista terminar isso nesse mandato.